Quem está feliz por estar na casa do Senhor, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e te abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos por um momento. Baruch Hashem Kavod Melahut Olam Vaed. Bendito seja o nome do Senhor, e o teu reino jamais terá fim. Fala conosco, Senhor, nesta noite de forma clara, concisa e eficaz, que nós venhamos sair daqui diferentes da maneira que nós entramos, que nós possamos sair daqui diferentes pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Existem 3 tipos de visões. A visão de como o inimigo nos vê, a visão de como nós, humanos, nos enxergamos, e a visão de como Deus nos enxerga. Quando o inimigo olha para nós, ele só consegue enxergar o nosso passado, que muitas das vezes é um passado turbulento, é um passado maldito, amaldiçoado, e ele vem o tempo todo batendo lá nessa tecla, no passado. Um dos nomes de Satanás é Beelzebul. Beelzebul quer dizer o pai das moscas. Aqui agora está limpo, mas se a gente botar um cadáver, algo aqui, rapidamente você vai ver isso aqui infestado de moscas, porque Satanás é chamado de o pai das moscas, porque o passado está morto. Quando a gente, você, olha para alguém agora, a gente só consegue enxergar, só consegue ver o presente. Muitas das vezes nós somos limitados, nós estamos passando por um momento difícil, uma tribulação, alguém vê em nós o presente, aquele passado, aquele presente ruim, e só consegue ver a lama em que a gente está. Porém, Deus nos enxerga diferente. Deus não vê o nosso passado, Deus não vê o nosso presente, Deus vê o futuro, eu e você, na estatura de varão e varoa perfeito. Glória a Deus. A gente não pode se prender ao passado. Toda vez que alguém vier falar do seu passado, pode ter certeza que ele está sendo usado pelo inimigo, porque o inimigo está preso no passado, ele já caiu, ele não tem mais nada, e ele quer o tempo todo nos lembrar da lama e da miséria que o nosso Deus nos tirou. Mas hoje eu vou falar de um homem que é referenciado nas 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Agora, por quê? Porque esse homem, diferente, porém igual a nós, de carne, de osso, cheio de falhas, cheio de pecado, porque esse homem, no meio de tanto homem, numa terra cheia de idolatria, porque Deus escolheu esse homem e nem outro homem daquele tempo? Por que Abraão? Porque Abraão é reverenciado até os dias de hoje na nossa religião, na religião dos nossos irmãos judeus, no judaísmo e no islamismo. Por quê? Abraão, Deus falou a Abraão:
a tua descendência será como o pó da terra, e a descendência de Abraão está até o dia de hoje. Muitos se levantaram contra Israel. Agora, por que Israel até hoje não foi destruído? Porque Deus, Ele honra e zela pela tua palavra. Ninguém, nenhum inimigo, Hitler, Mussolini, nenhum desses, o anticristo, quando se levantar, nenhum desses vai prevalecer sobre Israel, porque Israel está debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão. Israel não está de joelho lá porque ele é melhor do que os outros, não. É porque Deus zela pela sua palavra. Há mais de 4.000 anos atrás, ele fez uma promessa a Abraão, e ele zela até o dia de hoje, até a consumação dos tempos, ele vai cumprir essa palavra. Existem dois tipos de Bíblia. A Bíblia escrita, essa que a gente bota debaixo do braço, e a Bíblia falada, que é o que está acontecendo aqui agora. É a palavra passada de pai para filho através das tradições oral, também chamada em língua hebraica de Midrash. Quando Deus deu a Torá, Deus deu a Bíblia a Moisés, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, Ele deu de forma escrita, mas também deu de forma falada, que é a interpretação correta de cada versículo, de cada entrelinhas que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem 4 níveis de interpretação: Pesha, Remes, Midrash e Sod. Pesha é a forma literal, é aquilo que a gente lê, que o ímpio lê também, às vezes não consegue entender. Remes é a parte especulativa, é a opinião daquele que está pregando. Então, quando alguém sobe aqui no altar e fala assim: eu conjecturo nos meus pensamentos, eu acho que, de acordo com a palavra, ele dá a sua opinião. Se ele estiver de acordo com a palavra, não é mal nenhum nisso, porque esse é o segundo nível de interpretação da palavra. Os 2 primeiros que eu falei agora é daqui dessa terra. Os 2 últimos que eu vou falar agora é do céu. O terceiro nível, o Midrash, é o nível investigativo, que está nas entrelinhas da palavra. É a parte investigativa, é aquilo que os olhos do homem não conseguem enxergar e nem tocar. O 4º nível é o mistério. Esse é forte. Esse é o que muda verdadeiramente nossa vida. Mas esse Deus não dá a qualquer um, não. Esse 4º nível é o mistério, chamado em língua hebraica de Sod. Só consegue ver quem tem sabedoria e quem tem unção. Agora, por quê? Porque Deus bota vez na palavra. Imagine só um homem como Hitler, que fez um estrago. Imagine Hitler tendo acesso ao conhecimento profundo da palavra. Se com o que ele tinha, ele matou mais de 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças. Imagine se ele tivesse acesso aos mistérios do reino de Deus. Ele tinha feito muito mais estrago. Então, para proteger o próprio ser humano, Deus envolve a sua palavra em vez. Por isso que muitas das vezes a gente pega a palavra, a gente não consegue: Senhor, por que eu estou lendo isso aqui e não estou entendendo nada? Porque existe vez na palavra do Senhor. 2 de baixo é o que o homem consegue botar a mão, botar os seus olhos. 2 de cima o homem não consegue tocar. Só Deus pode dar. Ele dá para quem Ele quer. Só através da sabedoria, só através da unção, Ele consegue tocar no mistério de Deus. Quem está me entendendo, dá uma glória. Glória a Deus. Abraão. Agora sim, por que Abraão?
Porque Abraão foi escolhido por Deus no meio de tanta idolatria? Porque Abraão foi escolhido como pai da fé, como nosso pai espiritual? Porque nós não somos filhos de Abraão fisicamente, geneticamente, a igreja, no caso a igreja, mas somos filhos espirituais. Por quê? Porque Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé. Para Deus nos mostrar o porquê Ele escolheu Abraão, nós temos que voltar lá a mais de 4.000 anos atrás, como Deus deu a Bíblia a Moisés, que Ele foi falando: Moisés, esse versículo quer dizer isso, esse quer dizer isso, esse quer dizer isso. Abraão, ele nasce 10 gerações depois de Noé, 400 anos. O pai de Abraão era um comerciante chamado Terá. O seu avô era Naor. O pai de Abraão, Terá, era um homem muito compromissado, um homem de negócios. Ele não tinha muito tempo para cuidar de Abraão. Ele sempre deixava Abraão na casa, o pequeno Abraão na casa do seu pai Naor. Naquele tempo, o mundo estava mergulhado em idolatria. Eu estou falando de idolatria pesada. Isso foi 400 anos depois do dilúvio. O povo não entendeu a lição que Deus tinha dado. Deus tinha passado através do dilúvio. Paz, Torre de Babel. Não deveria entrar nisso aqui agora, mas eu tenho que falar um pouco. Mas eu posso me adiantar. Os irmãos aqui conhecem a história da Torre de Babel. Logo depois da Torre de Babel, se levanta um homem terrível, chamado Nimrod. Nimrod, ele é aclamado quase como um deus, um rei, um deus. Nimrod comandava toda aquela terra que Abraão morava, que a família de Abraão morava com ele e toda a família. Ele terá viagem. É um final de semana, terá viagem e deixa Abraão, o pequeno Abraão era pequeno. Eu não estou falando de mim, de você que já tem uma certa idade. Abraão era pequeno, era menor de idade. Olha a grandeza de um rapaz, mais ou menos daquela idade ali. Mais ou menos daquela idade. Ele começa a se questionar. Ele olha para um lado, o pessoal está idolatrando o sol. Olha para outro, o pessoal está idolatrando o bicho. Ele começa a conjecturar nos seus pensamentos, nos seus humildes pensamentos de criança, que o sol não era aquele ele que mandava. Ele recebia a ordem, porque ele tinha o momento de nascer e o momento de se pôr. É claro que tinha um arquiteto, é claro que tinha um ser supremo comandando tudo e todos. Ele começa a conjecturar, ele começa a ver que aquilo está errado, aquela idolatria está errada. Aquele sentimento vai amadurecendo no coração de Abraão. O pai de Abraão deixa ele num fatídico dia na casa do avô, porque ele vai viajar, ele vai resolver os problemas, ele vai vender os ídolos, as mercadorias dele. O avô de Abraão dá ídolos para ele vender no comércio. Abraão sai para vender os ídolos. Na hora que os fregueses vêm se aproximar, ele começa a bater nos ídolos, a quebrar os ídolos. Aí as pessoas chegavam assim, ia
comprar os ídolos, eu acho que as pessoas pensavam assim: rapaz, que Deus fraco é esse? Está deixando uma criança despedaçar e ir embora. Não comprava aqueles ídolos. Eu estou falando de uma criança com atitude que nem muitos adultos têm. Uma pessoa diferente. Deus está atrás de corações diferentes. Deus não está atrás do mesmo, não. O mesmo tem no mundo. Deus está atrás de corações diferentes. Atitudes chamam a atenção de Deus. Ninguém chama a atenção de Deus com palavras. Ninguém. Quer chamar a atenção de Deus? Tem atitude. Deus está querendo de mim e de você atitude. Dia após o outro, ídolos após ídolos, Abraão quebrando ídolos após ídolos, porque o avô dele vendia ídolos, tinha uma sala cheia de ídolos. Ele começa a se enfurecer com aquelas atitudes de Abraão, porque o negócio não estava dando certo, ninguém mais estava comprando os ídolos. Quem é que vai comprar um ídolo que deixa uma criança despedaçar? Uma criança. O avô dele chama Terá. Esse menino, não quero esse menino aqui não, leva esse menino, eu não aguento mais, esse menino só traz desgosto. A gente ensina ele uma coisa, ele faz outra. Sabe, eu queria que ele cuidasse dos negócios da família, passasse de pai para filho. Meu pai passou para mim, eu passei para você, Terá. Agora é para você passar para Abraão, mas esse menino é rebelde. Não quero ele aqui não. Leva esse menino de volta para casa, não quero esse menino mais aqui. Só está fazendo desgosto. E rapaz, esse aí é a ovelha negra da família. Esse aí, dos irmãos, Abraão tinha irmãos. Os irmãos de Abraão andavam na corda de caranguejo. O que os outros faziam, ele fazia também. A idolatria que os outros faziam, ele idolatrava também. O pecado que os outros faziam, ele fazia também. Mas não, Abraão era diferente. Eu estou falando aqui porque Deus escolheu o homem mais, se não mais, um dos mais reverenciados da nossa religião. Por que Deus escolheu ele? Não é porque ele tinha olho azul, não é porque ele sabia falar bem, não é porque ele era bonito, não é porque ele era magro, gordo. Não. Deus escolheu Abraão por causa de suas atitudes. As atitudes de Deus fez o céu reverberar ao favor dele. Eu vou lhe contar daqui a pouco por que eu estou falando isso. Por que as atitudes de Abraão fez o céu reverberar ao favor dele? Por que ele chamou a atenção de Deus? Terá, leva. É a ovelha negra da família, não tem jeito não. Manda teu irmão para cá quando você for viajar. Traga o irmão dele. Não traga ele mais aqui. Eu não quero ele aqui. Terá pega Abraão. Imagina a cabeça desse menino. Um menino. Desde pequeno já sendo humilhado, escorrachado pela sua família por conta de ser já o sal da terra, por conta de ser diferente, por conta de ser a luz daquele mundo em trevas. Um menino pequeno
conseguiu iluminar um mundo que estava todo em trevas. Não tinha uma luz naquele. Eu não estou falando do Evangelho, da dispensação da graça, que aqui eu olho para aqui, eu vejo o Espírito Santo em cada um de vocês, em cada um de nós. Se a gente sair aí fora agora, eu tenho certeza que o ímpio vai dizer ali, não, ali é luz, ali é sal, ali é diferente. Não, eu estou olhando, eu estou falando sobre um menino que estava no meio de ímpio, que não tinha outro, porque Paulo fala que nós somos como brasa, e uma brasa sozinha, qualquer vento apaga, mas quando uma brasa está do lado de outro, fica forte, fica mais fácil. Sai na rua agora para evangelizar sozinho, para você ver uma coisa. Agora sai em dupla, para você ver se a situação é diferente. Por isso que Jesus, sabe como ele era? Ele não mandava um, ele mandava dois. Abraão só, aquela brasa, sozinha, soprava vento de cá, vento de lá, e não conseguia apagar aquela brasa. Vai, Abraão, leva. Abraão pega o Abraão, leva para casa. Ó, mulher, lá não deu certo não, esse Abraão aí tá dando problema, desde pequeno já tá dando problema, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque ele é tão diferente dos irmãos. Será que ele não consegue seguir o mesmo exemplo? Será que ele não consegue seguir a educação? Será que ele não consegue se prostrar? Será que ele não consegue adorar? É tão difícil para ele. O que esse menino tem? Esse menino é tão contrário. Porque esse menino é a ovelha negra da família. Será que Deus está falando com alguém aqui essa noite? Porque esse menino é a ovelha negra da família. O que tem de errado com esse menino? Falar isso aqui agora, que a gente conhece a história de Abraão, é fácil. Mas para um menino com a cabeça de criança, é difícil. É difícil. E aquela turbulência na vida de Abraão, vários pensamentos na cabeça de Abraão, mas ele não perdeu a convicção que existia um ser supremo, porque naquele tempo ninguém conhecia o Deus. Deus não tinha se apresentado para ninguém, que nem se apresentou para nós. Deus não tinha ainda nem sequer se apresentado para Abraão, para ele ter essa atitude aqui. Mas ele, arquitetando seus pensamentos, não. Tem alguma coisa de errado. O sol não manda na terra, porque as pessoas pensavam que o sol, e há pouco tempo atrás era assim, que o sol era o centro do universo. O sol era o centro do universo. Não, realmente o sol é o centro do universo. Só que tem um detalhe, tá certo. A nossa constelação, os planetas, nosso sistema solar gira em torno do Sol, mas não é o Sol que rege nossas vidas. Não é o horóscopo que rege nossas vidas. Quem rege nossas vidas é Deus. Tem gente que não sai de casa se não vê horóscopo. Realmente é uma mentira dizer que os astros e as estrelas não têm domínio sobre nossas vidas. Realmente tem. A lua é um astro, ela influencia no seu cabelo, na sua unha e até na sua personalidade. Só que deixa eu dizer uma coisa: acima dos astros e das estrelas existe Deus. Quem manda no universo
é Deus. Esse negócio de horóscopo, para quem está crente, não. Horóscopo é coisa de ímpio. Horóscopo é coisa de ímpio. Quem tem que consultar a lua e as estrelas para sair de casa, quem tem que ficar com o radinho lá, ó, conectado no celular, na AM, na FM, escutando o radialista falar qual é o horóscopo, qual é a previsão para o amor, para as finanças, é ímpio. Porque realmente o que rege a vida do ímpio são os astros e as estrelas. Eu posso chamar isso de destino. O destino deles é os astros e as estrelas, porque realmente ele tem domínio sobre a vida do homem. Vou lhe dar um exemplo. Por que Josué mandou Deus parar o sol? Se os astros não tivessem influência, Josué não tinha feito esse pedido. Porém, nós temos que ter convicção que acima de tudo e todos, acima dos elementos, está aquele que fez os elementos, aquele que fez as matérias, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que conhece, que tem no seu entendimento todas as estrelas da terra, está na palma da sua mão, aquele que em um lado pega um bebê e do outro lado segura o planeta Terra, e para ele o bebê e o planeta Terra é a mesma coisa, porque ele pode todas as coisas. É nesse Deus que a gente tem que se firmar. O tempo passa, cada vez mais Abraão vai chamando a atenção de Deus. Abraão consegue fazer os olhos de Deus brilhar novamente, porque a última vez que os olhos de Deus tinham brilhado era para Noé. De Noé que os olhos de Deus brilhou, até os olhos de Deus brilhar novamente, passaram-se 400 anos. Não se levantou um que fez os olhos de Deus brilhar. Uma criança fez os olhos de Deus brilhar novamente. Será que isso não serve de exemplo para nós? Eu tenho 26 anos, mas eu sou o primeiro a tomar isso como exemplo. Meu desejo, se Deus falasse assim: Gabriel, pede o que tu quer. Eu queria ser da idade desse rapaz aí, desse menino aí. Eu queria pelo menos 1% já seria bom da fé de Abraão. Porque se juntar minha fé aqui, eu boto eu em primeiro lugar. Nossa fé toda aqui não chega a 1% da fé de Abraão. Não chega a 1%. Ele olha, não. Tem alguma coisa errada. Está errado. As plantas têm um tempo certo de brotar. As plantas têm um tempo certo de crescer. As plantas têm um tempo certo de dar fruto. Está errado. Tem alguém que tem uma mente que fez todas as coisas e está dizendo: planta, sai da terra. Sol, se põe. Mar, volta para lá. É até aqui, mar, que você pode ir. Daqui você não passa mais. Você só vai até aqui.
Você não se governa. Você não nos governa. Ele começa a evangelizar. Começa evangelizando seus pais. A ira do pai vai aumentando. A ira do pai vai aumentando. Chega um dia, eu tenho certeza que aquele dia, como todos os dias que o Senhor prepara para nós, eu tenho certeza que aquele dia Deus escreveu assim, nos mínimos detalhes, vai acontecer isso, 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 isso. Porque Deus tem um certo, nós chamamos em língua hebraica de certo, conhecido também como o livro da vida. E naquele dia, naquele fatídico dia, Deus escreveu uma sentença aqui. Essa vai ser a primeira prova de Abraão. O que vai vir agora, nessa prova, porque quando as tribulações vêm na nossa vida, a gente tem que ter a decência de saber se é colheita ou se é prova. O irmão pregou sobre isso aqui, que eu me atentei. Se for Deus que botar a gente na prova, pode ter certeza que Ele vai tirar. Agora, se foi com nossos próprios pés que a gente foi para a prova, pode botar a barba de molho. Tu vai ter que sair sozinho. Ou se humilha na presença do Senhor, ou bota a cara no pó da terra, ou vai sofrer as consequências. Porque eu vou te falar mais. Não pense que Deus tem tempo para a prova. Claro, Ele tem um tempo para a prova. Claro que Ele tem um tempo mínimo para a prova. Só que quem decide o tempo que eu e você vai ficar na prova não é Deus, é eu e você. Lembra lá de Israel? Israel era para ficar dias no deserto, não aprendeu a lição que Deus iria passar, ficou 40 anos. Terá sai. Tem uma viagem de negócios, deixa Abraão com a mãe. Ele tem uma ideia. É hoje, de uma vez por todas, que eu vou ver se esses deuses realmente são deuses, ou se eles são faz de conta. Se ele tem mão, mas não toca. Se ele tem pé, mas não anda. Se ele tem olhos, mas não vê. Se ele tem ouvidos, mas não ouve. Se ele tem boca, mas não fala. Tinha uma sala lá cheia, repleta de ídolos que o pai adorava. Tinha um ídolo maior e tinha um ídolo menor. Ele fala assim: mãe, prepara uma comida boa aí, estou com fome, prepara uma comida boa aí, que eu vou no quarto dos deuses, aqueles deuses que o papai tanto venera. Isso o pai de Abraão já tinha viajado. Ele estava só com a mãe e os irmãos. A mãe prepara uma comida, um prato, aquela coisa, sabe? Sabe aquela lasanha? Aquela pizza? Eu gosto de pizza. Quem gosta de pizza, dá um glória a Deus aí. Amém. Os irmãos gostam de pizza, né? Mas tem que ter cautela, né? Olha o colesterol, né? Olha o colesterol. A mãe de Abraão faz aquele manjar, aquele banquete. A partir daí, a vida de Abraão começa a mudar. Deus pega aquele banquete, aquele prato na mão de Abraão, na mão da mãe. Abraão leva, bota lá para os ídolos. E aqui eu estou conjecturando nos meus pensamentos.
Abraão fala: algum de vocês se tiver mão aí, se alimenta dessa comida. Não se levantou um. Abraão pega um pedaço de madeira, começa a destruir tudo, quebrou tudo, todos os ídolos, só sobrou um. Ele só deixou um, que era o maior de todos. Ele pega aquele bastão, bota na mão daquele ídolo maior. Passa-se os dias, o pai de Abraão chega. Conjecturo eu nos meus pensamentos que ele vai fazer uma prece aos deuses, aos demônios, agradecendo pela viagem tranquila, pelos negócios bem resolvidos que ele teve. Entra no quarto, se depara com aquela situação. Mulher, foi um furacão que passou por aqui. Só sobrou um ídolo. Só um ídolo, o maior de todos. A mãe fala: foi Abraão. Abraão acabou com todos eles. Chama o menino: você está doido? Menino, você está doido? Que afronta os deuses, você está doido? Não, pai. Foi o maior que pegou o cacetete e quebrou todos os menores. Você está louco? Ele não pode quebrar. Como é que ele, que não se movimenta, vai quebrar os menores? Pois é, pai. É isso que eu venho tentando te falar o tempo todo. Você adora um Deus que tem mão, mas não toca, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Você está doido? Não, você está doido. Você foi longe demais. Eu acabei de falar que Nimrod foi aclamado rei. Eu tenho que falar o porquê Nimrod era rei. Por que Nimrod nos tempos bíblicos era aclamado como um Deus? Logo depois que Adão cai, os nossos sábios dizem que Adão ficou se sentindo só porque os animais tinham medo de Abraão, e até assim no dia de hoje a biologia aponta que os animais têm medo de nós bípedes. Pode ver, chega perto de uma lagartixa, ela sai e não quer nem saber de você. Adão se sente só, porque quando o pecado entrou, esse foi uma das formas que Deus tinha de punir Abraão. Adão, Deus desce e começa a ver que Abraão está deprimido, está sozinho, são aqueles animais que ele tanto amava. Ele faz, os nossos sábios contam que Deus faz para eles uma capa linda com os animais. Quando ele se aproximava dos animais, os animais viam aquela capa, ele não tinha mais medo. Tempo passa, essa capa acaba caindo na mão de Nimrod. A Bíblia fala que Nimrod era um exímio caçador, porque ficava fácil. Ele com essa capa, ele fazia quase esforço nenhum, aguentava todos os animais por causa da capa. Estou dizendo que tem coisas que a Bíblia fala e a gente fica se mordendo sem saber o porquê. Por que Nimrod era aclamado como rei? Por que ele era aclamado como Deus? Naquele tempo, quanto mais a virilidade do homem, a força do homem era tida através da caça. Quanto mais ele caçava, quanto mais comida ele trazia para dentro de casa para provisão, mais másculo, mais forte, mais viril, mais macho ele era. Então, quando ele saía e voltava com aquela capa, o pessoal falava: esse homem é um Deus vivo. É um Deus vivo, os animais não têm medo dele, ele sai e volta, os outros saem e voltam com
um ratinho, uma preá, ele volta com um búfalo. Ele é aclamado rei, um Deus rei. Ele dominava aquela terra que eles viviam. Terá fala: ó, vou levar você para o rei, não quero mais você aqui. Realmente, seu avô tinha razão, você é ovelha negra, Abraão, você é ovelha negra da família. Ele se apresenta diante de Nimrod, para Nimrod julgar aquela causa. Só que Nimrod fala: eu sou um rei bom, eu vou te dar uma chance. Se você se prostrar e me adorar, você volta para casa. Se não, eu vou deixar você na masmorra 10 anos. 10 anos se você não se prostrar em terra e me adorar. Abraão fala: prepara a cela. Deus de glória. Nimrod chama os guardas, bota o pequeno Abraão na cela. Abraão fica encarcerado. Os nossos sábios contam, a tradição oral conta que ele ficou 10 anos encarcerado. Antes de ser o pai da fé, um menino, ele ficou 10 anos encarcerado. O tempo passa, o tempo passa, eu tenho que ganhar tempo. O tempo passa, ele chama de novo e fala: Abraão, se prostra de novo. Não vou me prostrar diante de você. Não vai se prostrar, mas eu sou o Deus vivo. Eu creio que existe um arquiteto por trás de tudo. Você não manda em nada. Ele fala para os guardas: prepara a fornalha. A gente vai oferecer, hoje vai ser um sacrifício diferente. A gente não vai sacrificar os deuses, bode não. A gente vai sacrificar hoje. Hoje o sacrifício é diferente. Nós vamos sacrificar um menino. Os guardas aquecem a fornalha. Aquece a fornalha. A fornalha está bem quente. Ele manda os guardas jogarem o pequeno Abraão lá. E aí a gente já viu aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor desce ali e só as cordas se queimam. Nem um fio de Sadraque, Mesaque e Abednego se queima. Deus de glória. A mesma coisa acontece com o pequeno Abraão. A Shekinah que eu sei que está aqui nessa noite, desce naquela fornalha e livra o pequeno Abraão de forma miraculosa. Abraão sai daquela fornalha vivo. Louvado seja Deus. As pessoas ficam abismadas: esse menino é um Deus. Aí é o pulo do gato. Abraão, na hora, testifica e vê que o Deus vivo foi que livrou ele do vale da sombra da morte. Tem um vale da sombra da morte que, se você passou, está passando ou vai passar, esperando por mim, por você, é inevitável. Iremos passar por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se dobre. Idolatria não é só se prostrar a ídolos. Idolatria é você se prostrar para problemas, é você se prostrar para as adversidades da vida, por menor que seja. Também é idolatria, também é um nível de idolatria. Deus está falando aqui nessa noite: não se prostre.
que nenhum problema, por maior que seja, que esteja se apresentando nessa noite, nessa fase da sua vida, por maior que seja, pode ter certeza que se você não se prostrar, a sua atitude vai atrair a Shekinah, a presença de Deus, e você sairá, e você não sairá queimado não, nem um fio de cabelo seu será queimado. Quem quer que o Pai diga amém? Quem quer que eu continue dando glória a Deus? Amém. Só para ver se os irmãos estão ligados mesmo. Irmãos, eu até que desabafou porque essa semana foi turbulenta. Foi turbulenta. Estou até meio assim, ainda anestesiado das circunstâncias da vida, mas o nosso Deus é maior. Abraão aproveita aquela oportunidade para falar: não, vocês estão enganados, eu não sou Deus, só existe um único e verdadeiro Deus. Ele começa a evangelizar para todo mundo que está ali. As pessoas começam a ficar, aí o trabalhar de Deus começa na vida de Abraão, cada vez mais e mais. Então correr, o horário está chegando. Enfim, Deus fala: Abraão, sai dessa terra, da terra que está sobre o jugo de Nimrod, e vai em direção ao Canaã. Aí que começa a história da Bíblia. Canaã começa agora. A Bíblia que a gente conhece, a Bíblia escrita, que Deus fala assim: Abraão, pega tudo e vai em direção à terra que eu te prometi. Aqui, ó. A gente bota debaixo do braço. Essa é a Bíblia escrita. Mas a Bíblia falada, Deus entregou aqui nessa noite. E em geração em geração, desde o tempo de Moisés, como passou de geração em geração e veio parar aqui, parou aí, e você também vai passar de geração em geração, e a Bíblia vai ser passada não só escrita, porque Deus não quer que a Bíblia seja só passada de forma escrita. Ele quer que seja falada de geração em geração, você passando para o seu filho, o filho do seu filho, passando para ele, e assim nós podemos manter a história dos nossos mártires da fé viva. Jesus não vai descer lá da glória para evangelizar, não, para falar dos antepassados, não, daquele que tem crédito com Deus. Isso é papel nosso. Cabe a mim e você passar de geração em geração a Bíblia, tanto escrita como falada. Deus quer também a Bíblia falada. Se a gente está aqui nessa noite, é porque a Bíblia também tem que ser não só lida, mas falada. E aí eu já estou encerrando. Abraão passa pela prova que Deus levantou. Ele fala aos anjos, está vendo aí? Não se prostrou. Esse aí vai ser o pai da fé. Ele passa pela prova. Abraão é escolhido por Deus como o nosso pai da fé. E aqui encerro. Vou só pedir permissão, pastor, só mais 2 minutos. Só para a gente fazer uma oração, irmãos. Os irmãos pode levantar para a gente fazer uma breve oração.
Peço que os irmãos fechem os olhos. É só 2 minutos. Vamos agradecer a Deus por ter aprendido. Eu ter aprendido um pouco da palavra também nesta noite. E ter a convicção que nós vamos sair daqui, nem que seja um pouco diferente. Se a gente sair daqui um tantinho assim, diferente de quando a gente entrou, já valeu a pena. Amém? Senhor, estamos aqui, nosso Deus. Ó Deus, misericordioso, justo, compassivo e bom. Estamos aqui, Senhor, porque de alguma forma nós queremos chamar a tua atenção, Senhor. Senhor, não procure em outro lugar não. Está aqui, Senhor. O que o Senhor procura está aqui nesta noite, Deus. O sal da terra, a luz do mundo está aqui, Deus. Senhor, que o teu Espírito, teu Espírito de santidade, o teu Ruach HaKodesh, e seja cada vez, clama, Senhor, igreja. Chama a atenção de Deus. 1 minuto, se você chamar a atenção de Deus, 1 minuto. Se o trono da graça de Deus virar para aqui agora, 1 milésimo de segundo que Deus olhar aqui, se a gente de alguma forma, se nosso clamor chamar a atenção de Deus, 1 milésimo de segundo é o suficiente para Deus nos escolher e mudar a história, nossa história e a história da nossa família. Chame a atenção de Deus. Tenha em mente que não só a palavra, Senhor, nós entendemos que não só as palavras chamam a tua atenção, Deus, mas o que chama a tua atenção são os exemplos, Senhor. Que nós possamos evangelizar não só através da palavra, mas através de nossos exemplos. Porque, Senhor, a palavra convence, mas o que arrasta, Senhor, para a tua presença é o exemplo. E assim eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Em nome de Jesus.